tentando falar de coisas que mereçam ser ditas, que eu acho que essa não merecia nem comentário. Hoje foi publicada uma matéria do El País Brasil. Desigualdade econômica. Brasil tem maior concentração de renda do mundo, entre 1% mais rico. Pesquisa comparativa, liderada por Thomas Piketty, aponta que 27,8% da riqueza nacional está em poucas mãos, está com o 1% mais rico da população. 27,8%. Pessoal que acha, né, que lá no Oriente Médio, né, aqueles sheiks têm, né, poder absoluto, total, tem mesmo, mas eles não conseguem ter tanta desigualdade como no Brasil, né? No Oriente Médio, 1% mais rico da população fica com 26,3% da renda. O Brasil é o campeão mundial, 27,8%. Talvez isso console os flamenguistas, né? Não ganhamos, como é que é, o jogo ontem, mas somos campeões mundiais da desigualdade. E a comparação entre países, a situação ainda fica pior para o Brasil, que eu falei Oriente Médio, né, 26,1%, mas por países o segundo mais desigual é a Turquia, em que 1% dos mais ricos ficam com 21,5% da renda. Eu queria mandar essa matéria para o Michel Temer, porque de repente ele encontra aqui a solução para a crise da Previdência, né? Que tal, em vez de resolvermos a suposta crise, né? Porque, aliás, dizer até que há déficit é uma mentira, né? A CPI, inclusive da Previdência, acabou de mostrar que não há déficit da Previdência. Aliás, vários movimentos sociais, como a Auditoria Cidadã da Dívida Pública, vem denunciando isso há muito tempo. Não há déficit da Previdência no país. Mas se houvesse, que tal solucionar, fazendo com que 1% dos mais ricos, em vez de ficar com 27,5%, será que eles não topavam ficar com 10% da renda nacional? Não estava bom, não? Eu topava negociar com eles. Olha, vamos, né, abolir esse negócio de luta de classes, vamos fazer um processo de conciliação de classes aqui no Brasil. Agora, de verdade, né? Vocês deixam de ficar com 27,5% da renda, fica com 10% da renda. Tá bom, não? Não tá, né? Não tá bom. Infelizmente, é isso aí. Nós vivemos no país, né, onde as classes dominantes são a mais bem-sucedida do mundo, né? Vejam só, podemos nos orgulhar dos ricos do Brasil, né? Os ricos do Brasil, eles são tão espertos, mas tão espertos, que eles são os ricos que mais conseguem roubar o próprio povo em todo o planeta, em todo o planeta. E a campanha do governo para defender a reforma da Previdência é dizer que está combatendo os privilégios, né? Nossa Senhora, são realmente os aposentados do Brasil é que fazem parte, né, desse 1% da população que fica com 27,5% da renda nacional. Eu estava assistindo um trecho de uma entrevista do Pedro Cardoso, num programa de um humorista que eu esqueci o nome, e nesse programa o Pedro Cardoso, ele fala que a diferença do Brasil para a Europa é que na Europa o bem comum funciona. Portugal, aliás, eu estava comparando com Portugal. A diferença do Brasil para a Europa, para Portugal, é que em Portugal o que é o bem comum funciona, né? Então a estrada funciona, o hospital funciona. Que aqui no Brasil, os ricos no Brasil, eles compram carrão, né? Aí coloca nessas estradas aí, nem consegue utilizar, nem sentir o conforto de estar com um carrão, né? Então eu lembro mais ou menos do que o Pedro falou, não quero cometer nenhuma injustiça. Mas o Pedro Cardoso continuou dizendo que aqui no Brasil, como é que você vai levar a sério alguém que é contra o bem comum funcionar?
Como é que alguém pode se apresentar como candidato sendo contra que a estrada funcione, que o hospital funcione, né? Que a direita europeia, que a direita de Portugal defende o bem comum, que a estrada funcione, que o hospital funcione, que a escola funcione. Aí ele conclui dizendo o seguinte, né, que no Brasil, para você ser igual à direita de Portugal, você tem que ser de esquerda. Né? A esquerda brasileira, o Pedro Carzão, defende o que a direita de Portugal defende. Né? Eu acho que é isso que faz o vereador subir aqui e relacionar feminismo com esquerdismo também. Né? Só na cabeça da direita brasileira que ser feminista é igual a ser de esquerda. Né? Claro, eu acho que não dá para ser de esquerda sem ser feminista. Agora existem feministas liberais. As feministas nos Estados Unidos estão até do Partido Republicano, tem feminista, né? Parece que tem um prisma ideológico no Brasil que joga, né, a direita brasileira lá para a extrema-direita, né? É lá para a extrema-direita. Até esse pessoal que diz que é novo, que é novidade, né, na política brasileira, faz a mesma coisa, né? A gente vê como é que vota aqui na casa. É sempre a favor do capital, né? E nas pautas liberais, que em outros países os representantes do capital podem votar a favor, aqui no Brasil são sempre contrários, né? É liberal na economia, né? No comportamento, nos costumes, nas liberdades, são conservadores, né? Eu vou evitar um palavrão, vou evitar falar um palavrão, mas é como se fosse assim. Eles são liberais, né? Defendem o Estado mínimo, né? Para fora, né? Do corpo para fora. Do corpo para dentro é Estado máximo, né? É muito louco isso. Então, assim, o Estado ele não tem que garantir educação, saúde, moradia, mobilidade urbana. O Estado ele tem que saber como é que você transa, com quem você transa, qual é a substância que você usa para se divertir. Né? Realmente, o senhor quer fazer uma parte, vereador Cesar Maia? Por favor, fique à vontade. Para reforçar o que Vossa Excelência está dizendo, o mercado de mídia. A lei, que é uma lei que restringe o acesso do capital estrangeiro aos meios de comunicação, à televisão. Se é para dar liberdade, se é liberal, abre também tudo, inclusive a mídia. Obrigado, senhor. Obrigado. Não, pois é, a legislação que regulamenta a mídia brasileira, ela não tem paralelo nos países centrais do sistema capitalista, né? A Rede Globo não conseguiria funcionar nos Estados Unidos nem na maioria dos países europeus, né, que não se permite esse nível de concentração. Então, hoje nós tivemos a notícia de que o Congresso Nacional está deixando a votação da reforma da Previdência para fevereiro do ano que vem. A vitória da classe trabalhadora brasileira, né? Tivemos esse ano a derrota da aprovação da Lei das Terceirizações, que, aliás, já foi utilizada pela Universidade Estácio de Sá para demitir 1.200 professores e recontratá-los como personalidade jurídica, né? Os professores da Estácio de Sá mandem suas flores, seus agradecimentos ao presidente Michel Temer e ao Congresso Nacional por ter aprovado a Lei das Terceirizações. Perdemos também com a reforma trabalhista, mas a batalha da reforma da Previdência vai continuar no ano que vem. E nós vamos insistir de que, se há necessidade de reforma da Previdência, é para ampliar os direitos dos trabalhadores e das trabalhadoras brasileiras, não para restringir. Quem tem que ter o seu direito restrito são essa meia dúzia de bilionários que formam esse 1% da população brasileira, que abocanham 27,5% da renda nacional. Esses é que tem que pagar pela crise, esses é que tem que ter menos direito de serem tão ricos num país que precisa combater a desigualdade. A batalha contra a reforma da Previdência continua em 2018 e o povo brasileiro também precisa exigir dos seus representantes, dos seus sindicatos, das centrais sindicais,
que parem de ficar dando para trás na luta contra a reforma da Previdência, que convoquem as mobilizações, as manifestações e que em fevereiro, quando o Congresso Nacional se reunir para votar a reforma da Previdência, que esse país esteja parado em greve geral.